Oi, eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. Menina, chega mais, porque hoje tem muito bafo pra gente comentar. O capítulo do dia 7 de fevereiro teve chantagem, barraco, revelações chocantes e até um beijo inesperado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem fofocar comigo porque tá bom demais. O capítulo começa com o Juliano e a Bia conversando sobre o pedido dele. O Juliano convence a Bia dizendo que a Beatriz deve pra ele 200 mil e que a condição pra ele retirar a dívida é ela desmentir que era filha da Clarice e que ele tentou matar. A Bia concorda em ajudar e nisso ele pede pra ela tomar cuidado e que se for pega, não pode dizer que foi amando dele. Ela aceita e diz que não vai deixar a Beatriz perturbar a família deles. Gente, essa Bia é uma danada. O Juliano consegue influenciar ela muito fácil. A cena muda pra casa do Raimundo, com o Ronaldo questionando por que ele vai sair da seleção da garota propaganda. O Ronaldo diz que quer participar sim, mas o Raimundo interrompe falando que não adianta gastar o latim dele, porque ele está fora e pronto. O Beto tenta ajudar o Ronaldo, mas o Raimundo proíbe e diz que está decidido. Ele quer que eles se concentrem nas campanhas e não na seleção. Isso mesmo, Raimundo, seja firme com o Ronaldo. Enquanto isso, na casa da Anitta, ela e a Tereza sentam para conversar. A Anitta já começa dizendo que se sente culpada e que não queria magoar a Tereza, mas a Tereza fala que não veio para julgar e que elas não são rivais. Ela só quer esclarecer as coisas. Aí a Anitta começa a contar sobre a relação dela com o Nelson, dizendo que tinha parado de acreditar no amor, mas quando conheceu o Alfredo, ela voltou a acreditar. A Tereza elogia o Alfredo e diz que no começo eles eram muito felizes, mas depois do acidente, ela mudou. Ele tentava de todas as maneiras reconquistar ela, mas ela só se preocupava em limpar e esterilizar para evitar que o horror voltasse para a vida deles. Com o tempo, a paixão virou amor de amigos. No fim, ela diz que vai ajudar eles a conversarem com a Eugênia. Menina, tô chocada com essa revelação da Tereza. E vocês? Coitada dela, né? O que acharam dessa conversa das duas? Eu achei linda. Quando a Tereza volta para casa, conta pro Alfredo que foi visitar a Anitta e tranquiliza ele, dizendo que só queria ter certeza de que ele estará em boas mãos. Ela comenta que ele é um homem de sorte, porque não é qualquer um que ganha na loteria 2 vezes. Aí, ela entrega os papéis do desquite para eles assinarem. Os dois assinam, e ele fala que vai amar ela para sempre. Gente, amei essa cena. Enquanto isso, na casa da Zélia, o Topete está indo pra escola, e quando ele sai, a Zélia fala pro Orlando que é uma crueldade ele não desejar feliz aniversário pro filho. O Orlando diz que eles têm um combinado de fingir que essa data não existe. A Zélia fala que mesmo não gostando dele, sente pena. A cena muda pro Topete pensativo. A Jacira vê ele e pergunta por que ele está triste. Ele comenta que é o aniversário dele, mas também o dia da morte da mãe dele, e que o pai sempre diz que não tem motivo para comemorar nada nesse dia. A Jacira fica morrendo de dó. Ai, eu também. Fiquei morrendo de pena do Topete. Na pensão, a Beatriz está conversando com a Glorinha sobre a seletiva da garota propaganda e comenta que o Beto não vai participar da seleção para não falarem que ajudou ela. Nisso, a Flora chega desejando boa sorte para Beatriz. Enquanto isso, na casa dos Alencar, a Maristela, o Juliano e a Bia estão conversando sobre a saúde da Clarice e sobre a sabotagem que a Bia está planejando para tirar a Beatriz do concurso. O Juliano e a Maristela alertam ela para tomar cuidado e não ser descoberta, principalmente pelo Raimundo. Aí a Maristela pergunta qual vai ser o teste de hoje, e a Bia comenta que é um teste de voz e que o Raimundo pediu para ela comprar um chá de hortelã para as moças aquecerem a voz. A Maristela, então, pergunta se a Bia já ouviu falar de chá de jambu. Lá vem a Maristela com as tramóias dela e ensinando a Bia. Enquanto isso, o Sebastião percebe a cara da Verinha e pergunta se tem algo de errado. Ela responde que é uma negação na direção e que ele desperdiçou dinheiro pagando as aulas. Diz que só tinha garotada na aula, que ela não acertou nenhuma pergunta do teste teórico e que na prática, não conseguiu nem ligar o carro e virou chacota.
O Sebastião diz que na primeira aula é normal, que depois ela vai pegando prática, e nisso ele tenta reanimar ela e começa a dançar com ela. Ai, que casal lindo e que bonito ver ele dando força pra ela. Na fábrica, a Zélia vê o Basílio e questiona por que ele está lá. O Basílio responde que trabalha na fábrica, e ela retruca perguntando por que ele está no andar da diretoria e não com os operários. Ele responde, debochado, que não deveria dar satisfação para a falsa irmã do chefe dele e ainda pergunta o que ela está fazendo lá. Ela fica indignada e rebate, dizendo que quem não deve satisfação é ela a um motorista. Ele dá a cartada e fala que agora é gerente. Ela fica chocada e pergunta como ele conseguiu isso, e ele manda ela perguntar pro Juliano e pede para ela sair da sala. A cena muda para Zélia questionando por que o Basílio virou gerente sem consultar os acionistas. O Juliano retruca, dizendo que isso é assunto da presidência da empresa e que não deve satisfação para ela. A Zélia insiste e fala que ele está sendo chantageado perguntando o que é. O Juliano responde que o Basílio sabe do caso deles e ameaçou contar para Clarice. Antes fosse só isso, né, Juliano? Enquanto isso, a Clarice e a Teresa estão conversando sobre o médico que a Teresa indicou para Clarice. A Teresa pergunta o que ele disse sobre os sintomas, e a Clarice responde que ele achou estranho e que a fórmula não deveria causar os efeitos colaterais que ela sente. O médico acha que pode ser alguma alergia e passou outro remédio. Depois, elas começam a falar sobre a conversa que a Teresa teve com a Anita. A Clarice elogia a maturidade da Teresa e diz que ela não conseguiria agir assim, e que graças a Deus, o Juliano é fiel. Ai, coitada da Clarice. Mal sabe que ele trai ela com pelo menos duas. Enquanto isso, na casa da Anita, o Nelson tá prestes a assinar o disquite, mas ele se recusa e rasga o papel. A Anita joga na cara dele tudo que ele fez com ela e com a família, mas mesmo assim ele se recusa e vai embora. Ai, que homem insuportável é esse Nelson. No boliche, a Celeste e a Eugênia estão conversando sobre o topete. A Celeste fala que tá tentando entender o jeito dele. Nisso, o Edu chega desabafando sobre o que o Nelson fez com o disquite. Depois, a Celeste começa a falar da Lígia e do lançamento da música nova. O Edu comenta que as rádios só tocam as músicas que o povo pede, e a Celeste tem a ideia de organizar um mutirão para tocar a música da Lígia na rádio. É verdade. A melhor forma é pedir para tocar na rádio. Vocês também ligavam na rádio pedindo música? Ai, eu adorava pedir música na rádio para limpar a casa. E vocês? Quando a Eugênia chega em casa, ela vê a Jacira fazendo um bolo e pergunta para quem é. A Jacira responde que é pro Topete e conta a história dele. Nisso, a Eugênia fica culpada porque lembra da provocação que fez com ele outro dia. A Jacira tem uma ideia para ela se redimir. Aí a cena muda para Eugênia pedindo desculpas pro Topete e entregando o bolo que a Jacira fez. Ainda bem que a Eugênia percebeu o que ela fez aquele dia, né? Enquanto isso, na fábrica, a Zélia começa a fuçar na mesa do Basílio para descobrir o que ele sabe e acaba roubando a correntinha dele. Mas ele chega na hora e manda ela devolver a medalhinha. Ela finge que não sabe do que ele tá falando, mas ele barra ela e puxa a correntinha de dentro do sutiã dela. Ele também pega o cheque que o Juliano deu para ela. Quando ela tenta pegar de volta, os dois acabam se beijando. Ela chama ele de abusado e dá um tapa na cara dele. Depois, quando ele fica sozinho, começa a pensar no motivo da Zélia ter recebido aquele dinheiro. Nisso, o Juliano chega perguntando o que a Zélia estava fazendo na sala dele, e o Basílio manda ele ficar tranquilo, que não vai contar nada. Só vai se for para se dar bem em alguma coisa, né, Basílio? Na casa dos Alencar, a Clarice tá pensativa, lembrando da promessa que fez para Bia sobre voltar a tomar os remédios do Dr. Pimenta e da conversa com a Teresa sobre o novo médico. Ela pede desculpas para Bia e diz que precisa tomar o novo remédio. E ela toma. Enquanto isso, no boliche, a Celeste tá ligando na rádio para pedir para tocar a música da Lígia. Nisso, chega o Nelson querendo conversar com o Edu. Ele pede ajuda pro Edu para tentar fazer a Anita esquecer o disquite, mas o Edu recusa ajudar. Ele diz pro Nelson que se ele tá arrependido, tem que mostrar pra Anita que mudou e não é mais o mesmo. Não, Edu, não precisa não. A Anita tá ótima sem o Nelson.
A cena muda pra Anitta indo trabalhar, e o Alfredo chama ela pra entrar no carro. Quando ela entra, ele conta que ele e a Teresa já assinaram os papéis. Aí, ela conta que no caso dela foi o contrário. O Nelson rasgou o papel da separação e disse que não vai assinar. O Alfredo tenta acalmar ela e os dois acabam se beijando. Nisso, o Nelson vê de longe a Anitta e o Alfredo se beijando. Que babado! Será que o Nelson vai armar um escândalo? Na boate, a Lígia tá desanimada, e a Celeste chega tentando animar ela. Aí, ela liga na rádio, e de repente começa a tocar a música da Lígia. A Lígia fica chocada e feliz. Agora o sucesso vem. Quero só ver a cara do Raimundo agora. Enquanto isso, na Hi-Fi, o Beto e o Ronaldo estão conversando sobre a campanha da Malte 28. A cena muda para a seleção, onde o Raimundo tá conversando com as finalistas e explicando como vai ser o primeiro teste. Ele comenta que a Suzana vai preparar um chá de hortelã para aquecer a voz deles. A cena muda para Suzana preparando o chá, e quando ela sai, a Bia aparece colocando o concentrado de jambu na bebida. No fundo, o Ronaldo vê o que a Bia fez, e a cena congela. Menina, o que vocês acharam desse capítulo? Eu tô passada com a Bia e super emocionada com a Teresa. Conta aí nos comentários. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho, para você não perder nenhum babado pra gente comentar. Um beijão da Chica e até o próximo resumo.